Bora, meu povo, muita paz para vocês. Olha, nós vamos começar hoje, propriamente dito, as principais doenças da pediatria. Não vou dizer que são todas que nós vamos dar, por quê? Porque a pediatria ela é muito vasta e, graças a Deus, os nossos pediatras têm assim como é que se diz? Tem uma preocupação e uma, como é que se diz, meu Deus? Um comprometimento em levar todas as patologias por eles, desde o diagnóstico até os cuidados. Ele já dá, inclusive, os cuidados que eles querem para a enfermagem, certo? Então, veja só. Como eu sei que muitos de vocês não deram clínica médica, eu não posso ficar me aprofundando em patologias, até porque vocês vão ver isso em clínica médica. Mas qual é a diferença de clínica médica e pediatria? A diferença é o tamanho. Nas crianças, os quadros médicos são mais graves do que no adulto. Por exemplo, uma pneumonia do adulto é grave? É. Na criança é muito mais grave. Uma asma do adulto é grave? É. Na criança é muito mais grave. Por que a gente fala isso? Por que acontece isso? Porque a criança tem uma estrutura anatômica e fisiológica menor. Então, um canal respiratório entupido no adulto é uma coisa, na criança é muito pior. Certo? Então, a gente vai procurar minimizar essa fisiologia com vocês, essa fisiopatologia, para não prejudicar, para não encher muito a cabeça de vocês, certo? Então, a gente vai começar com as infecções respiratórias agudas, as IRAs, muito frequente. Na criança, as infecções respiratórias são muito comuns, graves, mórbidas e letais. A criança ela evolui num quadro grave em questão de 24 horas. Quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Uma criança com quadro de vômito, em 24 horas, ela emagrece, ela fica com olhos encovados, ela perde um peso estúpido, ela fica apática. Ela tem praticamente, nós mães temos a sensação de que a criança está morrendo. Por quê? Porque é muito sério uma perda fisiológica em uma criança. Então, assim, eu dividi por sistemas, certo? E coloquei apenas aquilo que é mais. Porque também o tratamento, o diagnóstico, a fisiopatologia são todas parecidas. Vocês vão perceber isso. Então, a gente fala primeiro das infecções respiratórias agudas, porque ela, assim, tem, assim, até os 3 anos de idade, é muito complicado uma infecção respiratória. As crianças, ela não tem, se ela não for, se ela não tiver uma base adequada, a base que eu falo é ter tido uma alimentação a nível de leite materno. O leite materno, gente, tem uma importância absurda. O leite materno tem, além dos anticorpos necessários para essa criança, ela dá subsídio, ela dá segurança, ela dá, sim, como é que se diz? Uma resistência orgânica à criança absurda. E tem gente que ainda hoje não acredita nisso. Então, as infecções respiratórias agudas, conhecidas como as IRAs, né? Ele é de grande prevalência nas crianças, né? E até os 3 anos de idade é um dos maiores índices de letalidade nessas crianças. Quais são os tipos mais comuns? Nasofaringe, gripe, amidalite e asma. Quais são as mais sérias que necessitam de hospitalização? Pneumonia, bronquiolite e otite. Por que a otite está aí próximo se a gente está falando de sistema respiratório? Porque todas as crianças que são acometidas de problemas respiratórios afetam o ouvido. Né? Você vê que a gente, quando está gripado, quando começa a liberar a secreção, pela força que a gente coloca, a gente sente um oco no ouvido na criança, não é diferente. Ela, inclusive, é mais frequente e mais rápida. Olhe na gravura que está aqui, você tem aqui um canal respiratório, em que você tem de um lado um canal limpo, normal, e do outro a questão da secreção. Então, uma quantidade de secreção, por exemplo, num canal respiratório no adulto,
Para obstruir, vamos dizer, estou falando a grosso modo, não é assim. 100 ml vai ser necessário para obstrução. Na criança, 50. A metade da secreção do adulto consegue obstruir a criança, ou até menos da metade ainda. Por quê? Porque o canal, a estrutura é menor. A luz do canal é menor, certo? Como é que ela se classifica? Leve, moderada e grave. Bote isso na cabeça, gente, que isso você fala de um modo geral em qualquer tipo de infecção respiratória. Os sintomas vão ser todos parecidos. Na leve, você vai ter obstrução nasal, dor de garganta, garganta hiperemiada, ou seja, vermelha, rouquidão. Eu não estou falando aqui só da criança de recém-nascido de 1 ano, não. Eu estou falando de criação de criança de 3 anos de idade, de 4, de 5, certo? Na idade pré-escolar, principalmente, onde o índice de infecção é maior. Então, a garganta vermelha e a rouquidão. Ruídos estertores, a ronqueira, aquele... Quando você está gripado, que você respira, você ouve um clicar a nível de pulmão. Respiração irregular e o chiado. Isso é um chiado, certo? Na leve. Quando você chega para moderada e está evoluindo, secreção nasal clara, repare que aqui você só tinha uma obstrução nasal, você não tinha secreção ainda. Secreção nasal clara, garganta com placas purulentas, uns pontinhos brancos, que é pus, dor de ouvido, tosse com secreção purulenta, aí tem com, mas é com secreção purulenta, aumento da frequência respiratória, ou seja, taquipneia e febre. Repare que aqui na primeira não tinha febre ainda. O quadro está evoluindo. Aí vai para sintomatologia grave. Você já tem uma coriza purulenta, ela sai meio que amarelada. Garganta com membrana, se você olhar a garganta, está assim meio que acinzentada, parecendo difteria. Ouvido com secreção purulenta, por isso que eu falei lá atrás do otite. Tosse com hipertermia, ou seja, acima de 39 graus, ou seja, a febre. Cianose, ou seja, você já tem as extremidades do dedo azul, os lábios também azulados. Retração subesternal ou intercostal, você vê a criança respira, isso afunda, essa área daqui vai afundando, ou as laterais, você vê as costelinhas, você vê o abdômen entrar e sair. E febre, ela aí já está com indício de uma pneumonia. Então, esse quadro, ele evolui muitas vezes em 24 horas se você não der tratamento a essa criança. Mas toda criança vai evoluir? Não. Crianças que foram amamentadas, crianças que estão sendo bem tratadas, crianças que estão sendo bem nutridas, muito raramente vão evoluir para o estado grave. Mas o que a gente vê, na verdade, são mães que muitas vezes não observam, não estão atentas para os sinais e sintomas dessa criança, certo? Aí a gente se depara com o primeiro quadro que pode fazer com que haja uma evolução. É um quadro respiratório, amigdalite, ou seja, processo inflamatório das amígdalas, que é um órgão protetor, um órgão que está ali para nos defender dos problemas respiratórios e está com processo inflamatório, então ela não vai agir como deveria. Então, é a inflamação das amígdalas, causando inchaço, pus, mau hálito, ou seja, halitose, dor de garganta e até febre. É uma doença que pode afetar pessoas de qualquer idade, especialmente crianças. Antigamente, quando se tinha algum problema nas amígdalas, o médico mandava logo retirar. A amidalectomia, hoje, graças a Deus, não está mais assim, né? O índice dessa cirurgia já derrubou. Hoje nós temos, graças a meu bom Deus, e eu digo isso com pura franqueza, meu filho passou por isso, e a pediatra disse para ela, não, eu não operei as minhas amígdalas porque minha avó não deixou. Mas o meu filho, a pediatra dele, não cogitou a possibilidade de fazer a cirurgia. Por quê? Vamos tratar primeiro. Porque quando você retira as amígdalas, é uma porta aberta para outras infecções respiratórias. Os sintomas da amidalite são mais comuns no inverno.
época em que o ar seco e a aglomeração maior de pessoas em ambientes fechados facilitam a entrada de vírus e bactérias pelas vias aéreas como a boca. Existe um hábito muito, como é que se diz? Eu vou usar um termo que eu gosto, muito nojento, né? Em que os pais, alguns, acho que hoje já não tem mais tanto isso, mas ainda existe, uma tal da meladinha. O que era a meladinha? A criança, quando saía da maternidade, automaticamente, quando ela ia para casa, ela encontrava um verdadeiro carnaval dentro de casa, né? Um bocado de gente, uma panelona de feijoada, bebida como de acho, e as pessoas começavam a fazer uma festa pela chegada da criança. Só que é o seguinte, por trás disso tudo estão os perigos para essa criança. A criança, quando chega da maternidade, ela precisa de tranquilidade. Ela precisa do reconhecimento do ambiente novo que ela está chegando, das pessoas com que ela vai lidar, ou seja, ela precisa de uma acomodação e uma interação, e não um monte de gente para festejar. Eu acho que o festejo está já pela chegada, pelos pais, pela saúde dessa criança, mas cada qual, filha de cada um faz do jeito que está. Então, não se atentando que esse tipo de festejos, vamos assim dizer, pode ocasionar para a criança algo sério e pode, inclusive, levar ela por conta de uma alergia, por conta de um processo inflamatório. Muita gente cuspindo. Tem gente que, se não for para casa do recém-nascido, não pegar nessa criança, misericórdia. Tem que pegar. E se a mãe não deixar, ela é metida. É o rei que chegou, só ela que pariu, não sabendo as pessoas que a criança ela está susceptível a infecções sérias, gravíssimas. Mas as pessoas não entendem. Não têm obrigação de entender. Mas nós, como os pais, precisamos ter comportamentos antes da pessoa ser convidada para ir na sua casa, já diga a ela que daqui aos 30 dias, que é o ideal para a criança já ter se familiarizado, as visitas podem acontecer. Aí ela vai pensar isso ou aquilo, eu acho que você não tem muito que se preocupar com o que pense ou deixe de pensar. É melhor você ter um visitante pensando mal de você e um filho saudável do que você ter uma visita sorridente para você, agradável a você, lhe levando vários presentes e uma criança com uma infecção e ainda a visita achando que ela não teve culpa de nada. Aqui ele está explicando o que são as amígdalas, né? Pensando em vocês, na questão da anatomia que vocês não estão familiarizados, mas se você abrir a garganta, você vai ter duas glândulas, uma de cada lado, lá dentro. Botando uma espátulazinha, baixando a língua, você vai ver melhor ainda. Então, essas amígdalas são responsáveis por produzir células que defendem o organismo humano. Principalmente com problemas respiratórios. Desculpe, tá? Hoje tá bravo. Sim. Então, ela é responsável pela proteção do nosso corpo, principalmente aquelas que são ingeridas durante a alimentação ou inoculadas através do ar. Então, é essencial que ela esteja bem estruturada, né? E com suas funções automatizadas, certo? Então, ela vai atacar vírus, ela vai bloquear bactérias se ela tiver com toda a sua estruturação bem formada, certo? Aqui a gravura de uma amígdala, ó, ela aqui, ó, 1, 2. Amígdalas saudáveis, quando você abaixa a língua, você vê-las melhor ainda. Eu tenho certeza que vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês lembram da anatomia. Então, você tem aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Aqui você já tem uma amígdala, olha os pontinhos de pus. Quando você abaixa a língua, você consegue visualizar esses pontinhos de pus. Ela está num processo inflamatório. Não é bonito? Ó, os pontinhos de pus. E às vezes está muito mais do que isso. O odor fétido, inclusive, é por conta dessa secreção purulenta que sai desses pontos e começa a exalar um odor fétido, né? Repare a diferença. Olha a abertura entre uma amígdala e outra. Por aqui, por essa abertura, que é a úvula, pela abertura, é daqui que você vai engolir, é daqui que você vai, muitas vezes, até respirar pela boca,
né? Quando você tem um problema respiratório, é automático você deixar de respirar pelo nariz e respirar pela boca, que muitas vezes é imprescindível para a formação desse quadro que está aqui, essa secreção purulenta, certo? Porque a gente não é para respirar pela boca. Mas como as fossas nasais estão comprometidas, é automático, principalmente a criança. E para não morrer com asfixia, geralmente acontece isso. Elas aqui, olha o tamanho que elas estão e aonde é que você vê aqui a abertura para você deglutir? Nenhuma. É a dor da garganta que aí começa. A dificuldade, a disfagia, a dificuldade de deglutir, você começa a sentir. É por isso que a criança não sente vontade de se alimentar. Porque ela sabe que ao se alimentar vai ter a dor da garganta. Ela bota força para o alimento passar, então ela prefere não comer. E daí porque os pediatras muitas vezes aconselham que dê mais líquido, né? Ou se tiver internado e não tiver outra solução, vai ter que ser pela via venosa. Então imagine, você tem aí a obstrução da garganta da criança. Daí o problema com a disfagia. E, consequentemente, a anorexia por conta do medo da dor. Quem já teve dor de garganta sabe o que eu estou falando. Olha elas aqui. Quando é preciso retirar as amígdalas. Olha para isso. Repare que o ponto de pus quase que você não vê. Mas você vê estruturas tendo danificado o tecido das amígdalas. E aí você sabe que aqui possa ser um processo outro, mas aqui o tecido já está comprometido e como você não sabe como é que isso vai evoluir, tira-se as amígdalas. Então, enquanto você está nesse processo aqui, antibiótico-terapia, outras medicações anti-inflamatórias pode fazer com que sumam esses pontos de pus. No entanto, quando você tem uma lesão tecidual, porque aqui tem um ponto de pus, aqui também tem um ponto de pus, aqui tem outro, mas você já tem buracos aqui nas amígdalas. Então, você não sabe até que ponto esses buracos só são um processo inflamatório ou já são feridas que podem ocasionar coisas mais sérias, certo? Então, você retira as amígdalas nesse sentido daqui. É melhor o médico incorrer o risco de perder as amígdalas e ter outras infecções do que conservar as amígdalas e ter um problema muito pior, porque a lesão já existe. Aqui a retirada, aqui você já vê uma cavidade oral sem as amígdalas. Ó, não tem mais. Isso aqui, aqui é como se fossem os vestígios, né? Como é que se diz? Não é tumoração que eu quero falar, não, mas como se fosse um edemazinho depois da retirada, mas não tem. É o local onde estavam. Mas, ó para aqui, se você olhar as amígdalas como são, ó, sem elas, certo? Então, a gente já sabe que a amigdalite é algo muito frequente na criança, a dor de garganta é muito frequente e a gente tem que lutar sobre isso. Por isso que existem alguns procedimentos da pediatria que envolve cuidados, não necessariamente só de enfermagem, mas cuidados de várias instâncias para evitar que a criança tenha um processo de infecção. Lembre-se que a criança acabou de nascer muitas vezes, o sistema imunológico dela não está formado e se ela adquire uma patologia infecciosa ou inflamatória no início da vida, pode acontecer de que ela leve o problema para o resto da vida, certo? Bem, uma outra patologia mais frequente é a asma, né? Aquela falta de ar, aquela busca, e aí você já vem logo aqui, ó, um tubo com um tubo livre e aqui um tubo com processo inflamatório, obstruindo. Aqui tem muco em excesso e obstrui esse canal daqui e o ar não consegue passar. Então, a asma é uma doença crônica em que as vias aéreas ficam inflamadas. A asma infantil
quadro é mais preocupante, pois suas vias respiratórias têm um calibre menor do que o dos adultos. Portanto, qualquer inflamação pode ser mais prejudicial e impedir a passagem de ar. Foi o que a gente falou no comecinho da aula. Ou seja, pela estrutura menor, pela estrutura diminuída, por ter uma luz do vaso do canal menor, qualquer quantidade de secreção pode obstruir, certo? Aí você está vendo uma criança com uma bombinha, né? Geralmente são broncodilatadores que vão fazer o quê? Ó, aqui está praticamente obstruído, ele vai fazer se alargar toda essa área para ver se volta pelo menos um pouco para se aproximar dessa estrutura daqui. Ou seja, se eu tenho um vaso que está obstruído e eu não estou conseguindo que essa secreção passe, eu aumento a luz do vaso para ver se a secreção consegue passar, certo? Então, vocês vão ver muitas pessoas fazendo o tratamento da asma com broncodilatadores ou com a bombinha, para que essa bombinha, sempre que tenha, até muitas vezes por medida profilática, certo? Ou então com nebulização. Berotec e Atroven são duas medicações que são muito comuns. Bota com soro, bota no inalador e aí vai colocar nas vias aéreas, boca, nariz, para conseguir que esse canal dilate, né? Os brônquios se dilatem e a secreção consiga passar, facilitando, fluidificando e facilitando a respiração. Quais são os fatores desencadeantes? Infecções virais, que já vão promover um processo inflamatório, fumaça, perfume, pólen, das flores, aqueles negocinhos da flor, mofo, ácaro. Tem vários. Aqui tem um cachorro, aqui são os vírus no caso, o cigarro, ou seja, poluição, pelo, a fumaça de uma forma geral, seja de cigarro, seja de uma fumaça de uma chaminé, seja daqueles negócios aspiral que bota para inseticida, ou seja, fuligem, qualquer tipo de material que fique em suspensão pode facilitar. Eu mesmo estou com um gato que está com problema de asma e eu achava que não era, mas não é. Da vez que eu coloquei aqui um aspiralzinho, tanto é que eu só coloquei um, depois não coloquei mais, porque eu tenho medo. Coloquei, ele passou a noite toda sem conseguir respirar direito. Quem tem asma, graças a Deus eu não tenho, meu filho também não tem, mas assim, a asma é um problema muito frequente, muito natural das crianças e em adulto também, em que muita gente vai parar dentro da emergência, porque não consegue respirar. E não conseguindo respirar, a sensação é de morte. Está faltando ar, está faltando oxigênio. Qual é a sintomatologia? Sibilos, é o piado propriamente dito. Tosse, falta de ar, ou seja, dispneia, aperto no peito, a dificuldade de respirar, que é a dispneia, e a fadiga constante. É um cansaço intermitente. E a pessoa que tem asma, ela consegue sinalizar quando ela está se aproximando. E aí vamos para a bombinha logo. Então, quem tem problema de asma, a sintomatologia é uma característica. Quando você vê a criança chega na emergência branca, buscando ar e não consegue falar, não consegue nada. Você vê exatamente quando ele faz, aqui entra, aqui acima do externo, entra. E ele não consegue respirar direito. E em criança isso tem que ser combatido o mais rápido possível. Tem que se fazer um tratamento, mas tem que se explicar à mamãe que isso é recorrente, é uma doença crônica. A base do tratamento é afastar os alérgenos, certo? Se você consegue afastar tudo aquilo que provoca, e mamãe sabe aquilo que provoca asma no filho, né? As alergias são assim unânimes. É o tratamento. Prevenção e controle são a chave para impedir que os ataques de asma infantil comecem. Então, você precisa afastar os alérgenos dessa criança. As medicações de uso contínuo servem para olha a bombinha, minimizar a sensibilidade à inflamação dos brônquios. Então, aquela bombinha, ali tem broncodilatador. Então, é imprescindível que sejam usadas com
a orientação do médico. Diferente dos broncodilatadores, que apenas revertem o quadro. Geralmente, você quando usa o broncodilatador, as medicações que são usadas para asma, geralmente são usadas muito mais na hora em que o quadro acontece. Quando eu falo na bombinha, tem broncodilatador ali? Tem também. Mas tem antialérgicos, e que ali é muito mais preventivo. Aquela bombinha evita que o quadro crítico da asma se aproxime. Quando ela se aproxima, aí não tem jeito. Berotec e Atrovent, não tem jeito. Quais são os cuidados de enfermagem que nós devemos ter? Manter cabeceira elevada. Nós vimos alguns dias atrás que a posição de Fowler é a posição adequada para todo e qualquer paciente, seja criança ou adulto, para ser colocado para que ela consiga respirar melhor. Instalar oxigênio, se o médico prescrever, isso só, inclusive, se tiver internado. Monitorar oximetria, certo? A oximetria é essencial. Hoje nós temos a oximetria a nível... como é que chama? São pequenininhas, esqueci o nome agora. São pequenininhas, não é mais aquele monte, aquela coisa que usa no hospital. Aí eu esqueci a palavra agora. Você coloca no dedo para medir a quantidade de oxigênio circulante, certo? Verificar os sinais vitais, manter as vias aéreas permeáveis, e essas vias permeáveis, muitas vezes você tem que fazer aspiração, e isso tem que ser a nível de hospital. Em criança muito pequenininha, nós temos algumas bombinhas que fazem essa retirada de secreção. Tem mães que, inclusive, no desespero, colocam a boca no nariz da criança e puxa. Ah, que nojo! Quando você é mãe, você não tem nojo, você quer salvar seu filho. Auxiliar na coleta de exames, nos procedimentos invasivos, isso se o procedimento tiver assim algo que seja inserido na criança. Aí vocês só vão auxiliar, porque aí o pediatra vai fazer. Ficar atento à frequência respiratória, isso você já vê aqui, ó, dentro dos sinais vitais, em que você vê temperatura, pulso, respiração e ATA. Apoio emocional à criança e à família. A criança fica extremamente nervosa, é o que você não quer. Quanto mais nervosa a criança fica, mais dificuldade de respirar ela vai ter. Rigor nas medicações prescritas. É essencial que essas medicações em pediatria, seja a nível respiratório ou não, sejam colocadas, sejam dadas na hora certinha e na concentração e dosagem adequada que o pediatra passar. Vocês vão ver que tudo vai se parecer. Vou ser repetitiva. Pneumonia. Repare bem, antes que eu entre na pneumonia propriamente dita infantil. Como é que acontece a pneumonia? Seja em adulto ou seja em criança. A pneumonia ela pode ser viral, pode ser bacteriana, ou pode não ser nem viral nem bacteriana. Às vezes você inalou alguma fumaça, uma fuligem, e aí promoveu um processo inflamatório. Então não foi a base de micro-organismo. Aí agora falando a nível de micro-organismo, quando ele penetra nos pulmões, o que é que vai acontecer? Ele vai agredir. Ele está numa área que ele quer, ele está numa área que ele gosta. E aí vai começar a agredir. O que é agredir? Ele vai tentar fazer ali dentro do pulmão, fazer seu ciclo, né? É como se você estivesse chegando numa casa que você não conhece e vai arrumando para adquirir o seu jeito, né? Chegou de mudança, vamos arrumar para adquirir o seu jeito. A mesma coisa é o micro-organismo. Só que o nosso organismo tem anticorpos para nos defender. Repare que na criança, por que ela sofre? Esses anticorpos começam a jogar nesse micro-organismo todo o seu material genético para combater. Mas o micro-organismo não fica quietinho, não. Ele começa a jogar toxina ali. E aí forma ali uma verdadeira batalha, anticorpo-antígeno, anticorpo-antígeno. Como toda guerra, vai ter mortos, vão ter feridos, vai ter sangue, vai ter pus, vai ter a miséria toda. É uma guerra. É aquele vestígio, junto com secreção, junto com sangue, junto com a miséria toda, que vai promover a febre na criança. Isso é a pneumonia. E essa quantidade exagerada de secreção formada vai comprometer, sabe o quê? Os alvéolos, que não pode. Não são os alvéolos responsáveis pela hematose, pela troca gasosa?
Ele está cheio de secreção, começa a ficar pesado e começa a se romper. Mas vamos embora aqui com calma. A pneumonia infantil é uma inflamação aguda dos pulmões, que no adulto também é, que se inicia com um episódio prévio de catarro. Esse catarro tem um odor fétido, é amarelado, ele começa por aí. Febre alta, tosse, respiração acelerada e está destacado aqui tosse e a dispneia, exatamente, que é o índice, que é o que mais chama atenção. Ruídos crepitantes no pulmão. É como se fosse uma como é que se diz? É como se fosse uma porca, não. Uma coisa que fica assim fazendo ruído de uma máquina quando tem duas arruelas crepitando, precisando levar óleo. É mais ou menos isso. Perda de apetite, ou seja, anorexia. Vômitos. O vômito é devido à tosse. Na hora que ele vai engolir o catarro, ele quer botar para fora. Sensação geral de mal-estar, ele fica apático, amolecido, você vê logo o olho encovado, né? A vontade de dormir toda hora. Eu, quando criança está doente, eu pergunto logo a quem quer, quando me fala alguma coisa assim de longe, vem cá, está comendo? Pronto, se estiver comendo, beleza. Qual é o diagnóstico e o tratamento? A radiografia é imprescindível para você avaliar os pulmões. A criança pode ser tratada geralmente em casa, em certos casos, mas se o caso estiver muito sério, é necessário internamento. Quem tem plano de saúde nem pestaneja. O médico já diz logo, olha, ele está com um início de pneumonia, vamos internar? Né? A gente às vezes fica assim meio lá, meio cá, porque às vezes você interna qualquer pessoa no hospital hoje, ele chega com a doença e sai com 3. Né? Hoje mesmo, com essa pandemia que existe por aí, fica meio complicado você dizer que vai internar seu filho. Você tem medo até de levar ele com a gripe. Né? Se for uma pneumonia viral, não irá precisar de tratamento com antibiótico. Claro, que antibiótico é só se for bacteriano. Aí sim, o médico vai prescrever um outro tipo de medicação. Quais são os nossos cuidados de enfermagem? Manter a criança hidratada, a gente já sabe que a hidratação é imprescindível para fluidificar a secreção e facilitar a sua saída. Quanto mais fácil de sair, melhor para colocar para fora o micro-organismo. Alimentação adequada, sinais vitais, principalmente temperatura e respiração, oxigenoterapia. Repare que eu estou me repetindo. A administração dos medicamentos prescritos, higiene, principalmente a higiene oral, porque fica com odor fétido, halitose. Fisioterapia respiratória. Isso quem vai fazer é o pediatra. Caso seja necessário que você faça, o médico vai dizer como é que quer que faça, certo? Aí nós entrando, repare, a pneumonia é séria. Grande maioria precisa ser internada, certo? Mas a gente precisa ficar atento aos inícios das iras, aquele sintoma leve, para que não chegue a grave, que aí seria a pneumonia. Aí a gente entra na bronquiolite, que é a infecção, tudo terminado em ite é infecção. A infecção dos bronquíolos. Repare, se os canais da criança são estreitos, os brônquios piorou. Os brônquios, eles já são, na árvore brônquica, os canais mais estreitos que se tem. Na criança, pior ainda. Então, ele está mostrando aqui de novo, ó, um bronquíolo limpo e um bronquíolo com excesso de secreção, certo? Então, ele diz que é uma infecção nos brônquios, ramificações dos brônquios que levam oxigênio aos pulmões. Em geral, sua causa é o vírus. Sincicial respiratório, VSR. Se você vê essa siglazinha no prontuário da criança, você já sabe que ela está com a bronquiolite, ou um processo de infecção a nível de brônquios, que ataca principalmente crianças até os 2 anos de idade, certo? Que pode ser também na maior. Adulto também tem bronquiolite, viu? É frequente um quadro obstrutivo devido ao exagero de secreção pulmonar, acompanhado de sintomas gripais. Os sintomas vão ser os mesmos. E é por isso
a gente fala que o tratamento e os cuidados são semelhantes ao da pneumonia. Se você trata uma criança, muitas vezes se faz até isso, um tratamento a nível mais severo, porque é aquele negócio, você atira no que você não vê e acerta no que, ou atira no que você está vendo e acerta no que você não vê, certo? É muito melhor você tratar pelo lado mais sério do que o lado mais leve, certo? Então, assim, as doenças respiratórias são todas parecidas, mas tem que ser tratadas de forma severa, porque ela pode se complicar e levar a criança ao óbito. E a gente sabe que toda criança, toda ela, não tem uma que nunca tenha tido um processo inflamatório a nível respiratório, desde a inflamação de garganta até uma simples gripe, tá certo? Esse foi o último slide da gente. Um beijo no coração de vocês, tá bom?